dia, bom dia, bom dia! Feliz terça-feira, gente! Vamos para mais um dia da nossa programação diária, né? O nosso diário estoico, né? Um momento para a gente filosofar, pensar um pouco no que podemos controlar, no que não podemos, né? Olhar para dentro, trazer um pouco também de espiritualidade para a nossa vida, né? Um momento de conexão com Deus, nosso Criador, de alma, de espírito, né? Lembrando que somos espíritos e estamos nesse corpo físico, né? Então é muito importante a gente estar sempre olhando para dentro, né? Dando uma conferida no visual da nossa essência, né? Ao invés de só focar aqui fora também, né? Para quem não me conhece, tá chegando aqui agora, meu nome é Sávia Alves, eu sou psicoterapeuta sistêmica e esse é um momento diário da nossa vida juntos aqui para justamente fortalecer o nosso espírito, a nossa memória, né, que somos espírito, e como podemos fazer dessa jornada terrestre humana dentro desse corpo aqui como uma experiência evolutiva, né? Bom dia, Ronaldo. Tudo bom? Então, a gente começa, né, sempre com um momento de oração, de espiritualidade. A gente estava acompanhando um livrinho, né, de oração e espiritualidade, mas ele se encerrou, era um propósito de 9 semanas, né, e estamos há mais de 9 semanas aqui juntos. É uma satisfação enorme, né, tá cumprindo aqui esse compromisso junto com vocês. E agora a gente começou a ler o Salmo 64, né, diariamente, para proteger a gente contra os inimigos, né, os inimigos que estão fora de nós. Mas lembrando que também temos inimigos dentro de nós, dentro da nossa mente, né, um ego, essa voz que fica tagarelando aqui o tempo todo. Muitas vezes ela joga contra nós mesmos, né? Então a gente tem que estar muito atento, né? É realmente orar e vigiar para não ser corrompido, dominado, seduzido por essas palavras que ficam aqui, né? Simplesmente deixá-las irem e virem e não se apegar a elas, certo? Vamos começar então. Quem quiser me acompanhar com o Salmo 64, quem quiser só escutar, fechar os olhos, relaxar, né? Se entregar a esse momento presente, que é o único que temos, né? Então vamos começar o nosso momento. Eu vou ler o Salmo 64, que é proteção contra os inimigos. Ouve, ó Deus, a minha voz, nas minhas perplexidades. Preserva-me a vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro, né? Contra ele disparam repentinamente e não temem, teimam no mau propósito, falam em secretamente armar ciladas, dizem, quem nos verá? Projetam iniquidade e questionam tudo o que se pode questionar. A alma é um abismo, o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta. De súbito se acharão feridos. Desse modo serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem meneiam a cabeça, né? E todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração, todos se gloriam. Acho muito bonito esse salmo, realmente de proteção, porque ele está falando o tempo todo justamente desse inimigo dentro, né? Quando ele fala assim, do inimigo dentro do outro, né? Essa questão de barulho da mente do outro, né? Porque ele diz assim, esconde-me da conspiração dos malfeitores, né? Ou seja, uma conspiração é um conjunto de ideias, né, que estão sendo iniciadas, né? E do tumulto dos que praticam a iniquidade.
os quais afiam a língua como espada. Né? Então, se a língua está afiada, é porque tem palavras saindo constantemente, né? E são palavras amargas que parecem uma flecha real que vem no nosso coração. Né? Então, é para proteger a gente do inimigo físico que está fora, mas que esse inimigo é movido pelo inimigo interno dele, né? Da mente. Acontece uma conspiração aqui, uma afiação, né, de palavras para serem soltas e jogadas contra nós. E é justamente essa proteção que a gente pede, né, contra as palavras e intenções do outro com a gente. E quando ele fala também que a própria língua se voltará contra eles, enfatiza mais ainda nessa questão do inimigo dentro do outro que dispara palavras, né? Então, às vezes a gente acha que um inimigo vai vir assaltar a gente ou com a arma ou com violência, e às vezes está vindo com palavras até doces, mas com intenções amargas, com intenções afiadas e pronta para te pegar, né? Sobre qual assunto é a live? Sobre filosofia estoica, né? Mas esse é o momento que a gente começa aqui com a leitura do Salmo 64, né? Para lembrar que somos espírito, para pedir proteção, né? Para o nosso espírito, porque essa arma de palavra que nos é jogado não atinge o corpo físico, mas atinge o nosso espírito, né? Então é pra gente se proteger profundamente disso. E agora a gente vai pro nosso diário estoico. Vamos filosofar agora, né? E o título de hoje, dia 5 de março, é Reduzindo o que consome muito, né? Basicamente, menos é mais. E a passagem que eu vou ler aqui hoje é de Sêneca, do livro Cartas Morais. Ele diz o seguinte: é uma passagem complexa, a que ele vai dizer aqui, mas logo em seguida eu já vou iniciar a leitura dos autores do Diário Estoico e vai ficar mais claro, tá? Então, Sêneca diz o seguinte: assim, com relação às coisas que buscamos e pelas quais lutamos com todas as forças, devemos fazer essa consideração. Ou não há nada de útil nelas, ou a maioria delas não é útil. Algumas são supérfluas, ao passo que outras não valem tanto. Contudo, não fazemos essa distinção e a vemos como gratuitas, quando nos custam muito caro. Né? Então, vamos ver o que ele está querendo dizer com isso. Vamos analisar agora essa passagem do Sêneca. Das muitas cartas de Sêneca, esta é provavelmente uma das mais importantes e uma das menos compreendidas. Ele está expondo uma ideia inédita numa sociedade em que se vêem casas cada vez maiores e na qual cada vez mais bens adquiridos, que há um custo oculto em toda essa acumulação, né? E que custo é esse de você acumular bens? É o do tempo, né? O tempo é o nosso maior bem, porque ele não volta atrás, ele não retroage, né? O dinheiro, se você perde, você conquista de volta. Coisas materiais, se você perde, conquista de volta. Mas o tempo de aproveitar essa experiência material para evoluir o nosso espírito não volta atrás, né? Então, assim, por quantas coisas a gente trabalha, a gente é incentivado a trabalhar. E hoje, né, numa sociedade de alto consumo, para comprar o quê? Né? E aí Sêneca diz aqui, e pelas quais lutamos com todas as forças, né, devemos fazer essa consideração, que ou não há nada de útil nelas, nessas coisas que a gente compra sem pensar, ou a maioria delas não é útil. Né? Então, quando ele está aqui, na época dele, falando dessas casas luxuosas, ninguém estava olhando para o espírito. Né? Todo mundo estava numa competição material para ver quem tinha mais coisa, né? E comprar mais coisa. Então, e encher a casa de coisa, né? Justamente só para encher de pó, né? É tipo isso daqui em cima, ó, um tanto de coisa pra quê? Né? Pra encher de pó. E era assim, que era gasto,
né, o tempo para acumular um monte de coisa que você acha que não vale nada. De fato, a coisa em si não vale nada, mas o tempo que você passou lutando para conseguir aquela coisa que não vale nada, foi muito alto o preço, né? Então vamos continuar. E quanto mais cedo se tomar consciência disso, melhor, né? Que há um custo oculto em toda essa acumulação. E lembrando também que toda acumulação, todo excesso esconde uma falta, né? E a casa física, ela é um exemplo da nossa casa interior. Como é a sua casa? Ela é organizada? Ela é desorganizada? Ela é limpa? Ela é suja? Ela é repleta de coisas, né? De materiais? Ou ela é minimalista? Né? Então, olhar para casa, para nossa casa, é olhar para dentro de nós também, para saber como estamos, né? Quanto mais se acumula, mais desordem, né? Então, o que está te impedindo de colocar ordem nessa casa? E olha para dentro, né? Tá organizado aqui dentro? Porque quando a gente organiza fora, tipo, hoje eu vou limpar a minha casa, automaticamente a gente vai fazendo uma limpeza dentro também, né? Quando a gente pega um monte de coisa que não usa para desapegar, para doar, a gente vai fazendo isso dentro de nós também. Lembre-se, mesmo o que obtemos gratuitamente tem um custo, né? Ainda que seja o que pagamos para armazená-lo. Em nossas garagens e em nossas mentes, né? Que ele tá fazendo uma afronta ao tanto de carro, né? Basicamente. Quando passar pelos seus bens hoje, pergunte a si mesmo, né? E lá vem ele com tarefas e questionamentos que eu adoro, pra gente realmente começar a ficar atento na nossa vida e se questionar a importância que a gente dá para as coisas. Né? Então ele fala, quando passar pelos seus bens hoje, pergunte a si mesmo, preciso disto? É supérfluo? Quanto isto vale realmente? O que está me custando? Né? Muitas vezes a gente deixa de fazer essas perguntas que são básicas, né? E só ignora, só vai na sensação do prazer de ter, de ser superior a outro em questões materiais, né, de aparecer mais. Mas qual o preço dessas coisas? O preço real, o valor humano perante essas coisas? E realmente você precisava disso, né? Um exemplo, né, que eu já dei em várias lives aqui é sobre quando eu ia no supermercado comprar doce, né? E aí eu ficava parada na frente da prateleira de doce por horas, né, olhando o que eu queria, e eu não sabia o que eu queria. Eu poderia comprar várias coisas, eu poderia escolher, mas sabe o que eu fazia? Eu ficava ali horas só olhando aquele tanto de embalagem colorida e até satisfazer, até a minha visão cansar de tanta cor, de tanta embalagem. E eu ia embora. Né? E é basicamente isso que ele tá falando. Será que você precisa? Será que eu realmente precisava daquele doce? Ou eu tava agindo por sensações e não com a razão? E aí, quando eu parava naquele momento ali, era um questionamento. Qual que eu quero? Será que eu preciso? Será que eu consigo viver sem esse doce? Ou não, né? Bom dia, Fabrício! Que bom te ver por aqui, cumprindo as tarefas. Ok. Então, vamos questionar, será que eu preciso desse bem material? Será que eu preciso disso na minha vida? Quanto tempo eu vou gastar de vida para conquistar isso? Né? Além da questão do quanto dinheiro também. Lembrando que dinheiro a gente corre atrás, mas tempo de vida não tem como. Então você pode se surpreender com as respostas e com quanto vem pagando sem nem mesmo saber. Né? Então assim, por que você está trabalhando? Qual que é o objetivo? Né? E quando você pega o seu salário, qual que são as prioridades? Né? Depois de pagar as contas, basicamente. E que contas são essas, né? Contas de necessidade básica, contas de um cartão de crédito supérfluo, né? Que contas, que valor que tem o seu tempo gasto, né? Você acorda diariamente, vai para o trabalho, tem uma rotina cansativa e no final tá gastando o seu dinheiro, o seu tempo com o quê? Né? Já parou para se questionar sobre isso? É uma reflexão muito importante, né? Então, reduzir o que custa muito
é nos poupar tempo também, né? Tempo de vida, tempo de dinheiro, tempo de espaço dentro de casa, né? Então, vamos fazer essa análise hoje, né? Qual a necessidade interna que eu tenho que precisa de coisas fora para suprir algo dentro, sendo que é incompatível, é tipo água e óleo, não se misturam. O que tá fora não vai te preencher dentro. Somente o que você tem dentro de mal resolvido, e se olhar para isso com amor, com afeto, com delicadeza, com um olhar terapêutico, um olhar de aprendiz, é que você vai se transformar, se preencher e se satisfazer, né? Não são as coisas do mundo, não são as coisas materiais, coisas supérfluas. Então, o nosso espírito precisa de olhar atencioso, né? De um emocional também entregue a ele. E não de coisas fora, e não de bens materiais. E acúmulo, e acúmulo, e acúmulo, né? Mais uma vez, lendo aqui o que Sêneca diz, assim com relação às coisas que buscamos e pelas quais lutamos com todas as forças, devemos fazer essa consideração. Ou não há nada de útil nelas, ou a maioria delas não é útil. Algumas são supérfluas, ao passo que outras não valem tanto. Contudo, não fazemos essa distinção e as vemos como gratuitas quando nos custam muito caro. Então não tem nada de gratuito nessa vida. Tudo você está pagando para consumir. Se não é com bens, se não é com dinheiro, é com o seu próprio tempo de vida. Então, fiquem atentos e observe, gente. A missão hoje é observar como você gasta ou como você investe o seu tempo de vida. Lembrando que somos espíritos e estamos dentro desse corpo físico por apenas algumas décadas. Isso aqui vai passar muito rápido, E como a gente vai aproveitar essas poucas décadas que temos, E o dia de hoje, principalmente, que é o único momento que temos nessa existência. Não existe ontem, não existe amanhã, é somente o hoje, Então, o que a gente vai fazer com esse tempo precioso que é hoje, Onde a gente vai colocar ele, onde vamos colocar nossa intenção de ação, Então, fica aí essa reflexão. Essa foi a live de hoje, o Diário Estoico. Alguém tem alguma coisa para falar, algum questionamento? Esse pessoal daqui tá muito quietinho hoje. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a nós todos. Alguém comentou algo aqui? Célula? Será, gente, essa notícia? Eu não vou nem ler, porque ela é muito pesada. Enfim. Um ótimo dia pra você com muita paz, um ótimo dia pra nós com muita paz, gente. E lembrando, tá, que as lives elas acontecem desde o dia 1º de janeiro, E elas estão salvas pra você que tá aqui nessa tela, lá nas redes vizinhas, tá? É @savia.terapeuta. Me segue lá, acompanha essas lives, essas reflexões diárias, seja muito bem-vindo, E peço também, gentilmente, que deixe seu like, deixe seu coração, manda essa live para alguém que você gosta, convida para estar aqui com a gente todo dia, 6h15 da manhã, certo? Para esse momento de internalização, começar o dia com essa reflexão de como ser um ser humano melhor, de como se proteger, de como você investe ou gasta o seu tempo. São reflexões importantes pra gente que tá incentivado a viver no modo automático, Eu só acordo, me arrumo, vou pro trabalho, me canso, vou pra academia, volto pra casa, E qual o propósito disso? Qual o propósito dessa existência? Que não é tão banal assim, pra gente ficar só preocupado com esse corpo físico aqui. Certo, pessoal? Então, gratidão pela participação de quem ficou até aqui, hora dessa. Te desejo uma terça-feira linda, repleta de bênçãos, de consciência, de frequência de Cristo, de bom ânimo para você. Muita alegria, muita satisfação e até amanhã, gente? Te espero aqui amanhã, 6h15 da manhã, pra gente fazer outra análise, outra reflexão, outro momento juntos, certo? Então, um beijo para vocês, se cuidem, fiquem com Deus e até amanhã.